Caso você tenha um medo excessivo de comer, beber água ou desempenhar alguma coisa na frente dos outros pelo medo de cometer erros, então esse vídeo é pra você. Oi, gente, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e sejam muito bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Bom, gente, vamos começar conversando sobre esses medos específicos que é de comer em público, de beber água, de executar coisas, esse medo de cometer erros na frente dos outros quando está executando alguma coisa. Bom, esses medos têm nome, esse tipo de medo tem nome, que são os medos observacionais. É quando a gente tem medo de que as pessoas observem a gente fazendo alguma coisa, isso pode ir além, né? Vergonha, sei lá, você tá andando na rua e você tem vergonha de passar por um grupo de pessoas e você até parece que você até começa a andar estranho, porque você fica com essa vergonha dos outros estar te observando, sabe? Esse é um medo excessivo da possibilidade dos outros estarem te observando. Esses medos observacionais, eles são muito comuns em pessoas que têm ansiedade social, né? E o medo central das pessoas que têm ansiedade social é o medo do julgamento negativo das outras pessoas. Então a pessoa fica com esse medo negativo de, sei lá, ela tá comendo e ela tem o medo do outro julgar a maneira como ela tá comendo, de que talvez ela não tenha modos e não saiba usar os talheres, ou ela tem medo de derrubar a comida. Então, é esses medos excessivos, assim, do julgamento de outras pessoas quando você tá fazendo atos, assim, que são muito do dia a dia, que são muito corriqueiros para as outras pessoas, que faz parte da rotina de outras pessoas, mas você tem esse medo excessivo desse tipo de situação. E por que que é um medo excessivo? Porque é um medo ao ponto da pessoa começar a evitar. Ela evita, por exemplo, comer em público, comer em locais que vão ter outras pessoas ao redor dela por conta disso. Então existe um sofrimento realmente. A pessoa fica extremamente desconfortável em fazer isso, em comer na frente de outras pessoas. Então, por isso que isso se torna um problema que realmente impacta na qualidade de vida da pessoa. Não é uma simples vergonha, não. É uma coisa assim realmente muito significativa para a pessoa. Pausa o vídeo por um momento e veja se você se identifica com algum desses medos que estão aqui na tela. Claro que você pode ter outros medos além desses, né? Porque isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Mas esses medos observacionais, eles podem ser considerados fobias específicas que tem dentro da ansiedade social, né? Então eu vou conversar um pouquinho com vocês de por que talvez isso esteja acontecendo com você, por que você desenvolveu esses medos observacionais e o que você pode fazer para enfrentar esses medos observacionais, tudo bem? E de onde que vem esses medos observacionais, então? Como eu já comecei a conversar com vocês aqui no início do vídeo. Esse medo é por conta que você tem muita preocupação com a aparência que você vai ter enquanto você tá comendo, bebendo. Você tem uma preocupação muito excessiva, talvez, de fazer isso de forma perfeita. É uma hipervigilância em cada movimento que você tá fazendo, que tem que ter muita precisão, porque você se preocupa muito com como os outros estarão te vendo. Por incrível que pareça, é justamente essa preocupação, essa hipervigilância, esse prestar atenção em cada movimento e tudo que envolve fazer o que você está fazendo, que acaba fazendo com que você se atrapalhe ali no que você está fazendo. Então, você fica com aquela preocupação muito excessiva em não derrubar o suco, o café, por exemplo, e por aquela preocupação muito excessiva em errar. O que acontece? Você acaba, às vezes, derrubando. Você acaba, quando você vai tomar, você acaba fazendo algum movimento ou algo errado, justamente porque você tá muito ansioso fazendo aquilo. Por estar se preocupando muito em fazer perfeitamente. Então, isso acaba acontecendo. Justamente o que você mais teme acaba se tornando uma realidade. Tem muitas coisas que a gente faz, né, que é automático, certo? Por exemplo, amarrar o cadarço. A gente não precisa pensar muito no que a gente está fazendo. Parece que as nossas mãos já sabem o que fazer. Por exemplo, andar de bicicleta também, ou dirigir, quem dirige também. Os movimentos ali são muito automáticos.
são tão automáticos que a pessoa não precisa focar no que ela tá fazendo, ela consegue focar em outras coisas, né? Quando a pessoa tá dirigindo, ela consegue focar nas placas, consegue focar no GPS, porque ela não precisa ficar pensando, né, no que ela tá fazendo ali com o carro, né? Ou quando a gente também escreve no celular, é muito automático, a gente não precisa pensar tanto, né? Os nossos dedos parece que sabem o que fazer, tem como se fosse uma memória muscular ali, nosso cérebro sabe o que fazer, ou também quando a gente tá digitando no computador, enfim. E caso você comece a prestar muita atenção em cada movimento, você começa a se atrapalhar. Tenta fazer o teste. Se você pensar muito em cada tecla que você vai digitar ali, se você pensar muito em cada movimento do cadarço, se você pensar muito em cada movimento que você fazer, sei lá, andando de bicicleta ou até mesmo andando, quando a gente fica muito assim pensando, andar é tão automático pra gente, e quando a gente fica pensando tanto em cada movimento que a gente tá fazendo, às vezes a gente até se atrapalha, né? Então, é justamente isso que acontece, né? Quando a gente, por exemplo, vai comer, beber água, essas coisas. São coisas muito automáticas pra gente. Quando a gente tá sozinho, né? Pessoas que ficam ansiosas quando fazem isso em público, quando elas estão sozinhas, é uma coisa muito automática. Elas não estão pensando sobre isso. Se elas se filmassem, talvez, fazendo isso, elas iam ver que é muito normal a maneira como ela come, a maneira como ela bebe, mas quando ela tá lá em público, ela fica tão preocupada em parecer justamente perfeita, fazer todos os movimentos muito perfeitos, que ela presta muita atenção em cada movimento. Então, por ela prestar muita atenção em cada movimento, ela acaba se atrapalhando. É nesse mesmo raciocínio. Isso é muito bom pra gente, porque o nosso cérebro não precisa ficar gastando energia com o que ele não precisa, né? Quando ele faz essas coisas automáticas, ele pode gastar a energia dele prestando atenção em outras coisas, ao invés de ter que prestar atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente tem essa habilidade de fazer algumas coisas meio que automatizadas, né? Dependendo do contexto, é muito útil fazer coisas de modo automático, certo? Poupa energia. Fica com essa atenção focada no que você tá fazendo. Justamente você fica com medo de parecer bobo, com medo de errar, com medo de parecer incompetente para outras pessoas, dependendo do que você está fazendo. Então, isso faz com que a sua atenção fique muito focada naquilo que você está fazendo, em cada movimento. Acaba tendo como resultado, acabar derrubando de fato a comida, acabar derrubando o café, acabar errando a sua assinatura, acabar tropeçando. Aí você tem um medo tão excessivo de errar, um medo tão excessivo dessas coisas acontecerem, que acaba resultando? Você acaba evitando essas coisas. Então, por exemplo, se você tem muita vergonha de comer na frente dos outros, pensa no isolamento que você pode estar se colocando por conta dessa vergonha excessiva, né? Porque, por exemplo, nós brasileiros, nós temos muito esse costume de comer em família, essa coisa do churrasco, né? E muitas das coisas sociais, eventos sociais que nós fazemos envolve comer, né? Então imagina o sofrimento da pessoa que tem essa vergonha de comer na frente dos outros, o quanto que ela acaba perdendo de oportunidade de fazer amizades, de aprofundar relacionamentos, e o isolamento que ela não se coloca, né? Então tem um enorme prejuízo. Independente da situação, se você tem vergonha de comer em público, escrever na frente dos outros, desempenhar, sei lá, uma palestra na frente dos outros, enfim, todas essas situações vão ter um pensamento em comum, que é: eu vou errar. Então é um medo muito excessivo de cometer um erro. E a gente sempre fala aqui no meu canal, né? A gente sempre conversa sobre o erro de pensamento, a distorção cognitiva do 880, do tudo ou nada, né? Então, pra pessoa, ela fica com tanto medo de fazer a coisa que se ela cometer um pequeno erro, assim, sei lá, ela derrubar um pouquinho, ou se ela, não sei, enfim, cometeu um pequeno errinho no que ela tá fazendo, então quer dizer que ela é um fracasso total. Então quer dizer que ela foi tudo um erro, foi tudo errado, e que as pessoas devem estar julgando muito ela negativamente por esse pequeno deslize, talvez um pequeno tropeço que ela deu. Enfim, e dá muita importância a isso. Então, isso é um erro de pensamento, isso é uma distorção da realidade. Então, tenta prestar atenção
se você não tem esse pensamento, esse tipo de pensamento aí por trás desse medo observacional, né? E tenta ser mais flexível, né? Se dar conta de que ela existe e de tentar flexibilizar isso, porque esses pensamentos do 880 são muito rígidos, né? E pra ele não tem meio termo. Então, será que se porque eu dei uma pequena tropeçada quer dizer que é muito horrível isso, de que todo o meu desempenho até aquele momento foi anulado e de que eu sou um fracasso total, eu sou uma pessoa super desajeitada, super incompetente, super boba? Então, você se perguntar isso, talvez já comece, né, a flexibilizar esse pensamento rígido que acontece, né? Um outro pensamento, um outro tipo de erro de pensamento que a gente conversa muito aqui no meu canal, que é muito comum de pessoas com ansiedade social, é a adivinhação. Adivinhação é você prever o futuro e pensar que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, por exemplo, você já teve uma situação que você foi comer em público e você realmente acabou derrubando o suco, realmente acabou derrubando a comida por algum motivo. Aí você fica com um pensamento rígido de que se você for comer de novo, for tomar suco de novo, muito provavelmente você vai derrubar. Mas isso nem sempre acontece, né, gente? Às vezes o que aconteceu antes não necessariamente vai acontecer depois, porque uma nova situação é uma nova situação, diferentes coisas podem acontecer, né? Mas você fica só levando em consideração essa única possibilidade de que você vai derrubar o suco. Mas não tem outras possibilidades de você não derrubar? E também você pode dar muita importância, como eu falei, ao erro, a isso, sabe? Será que da última vez que você derrubou, ou talvez se você derrubar, será que as pessoas vão se lembrar pra sempre daquilo? Vão sempre rotular você como uma pessoa atrapalhada porque você deixou uma vez o suco cair no chão, ou a comida cair no chão, enfim, ou você teve um erro ortográfico naquilo que você escreveu, e você acha que, será que a pessoa realmente vai se lembrar daquilo, vai dar tanta importância para aquilo como você tá dando? Será que as outras pessoas não vão ser tolerantes a esse erro seu? Porque afinal, todo mundo erra, todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida, mas com certeza mais em questão ortográfica na hora de escrever, ou já derrubou a comida, já derrubou o suco, já derrubou o café, enfim, todo mundo já passou por uma situação dessa na vida, com certeza, todo mundo já passou. E você acha que as pessoas não teriam empatia com você? Por que você acha que as pessoas vão pensar tão mal de você? Por que eu tô falando isso? Porque a pessoa com ansiedade social, ela foca muito em uma possibilidade, que é a pior de todas que vai acontecer. Então, quando você começa a pensar que existem outras possibilidades, os seus pensamentos inflexíveis que te travam, eles começam a ficarem mais flexíveis. Você consegue ter uma visão mais abrangente das possíveis possibilidades de acontecerem. Então, quando você começa a questionar esses pensamentos inflexíveis, isso já te deixa um pouco menos ansioso, e esses pensamentos inflexíveis começam a perder o poder deles sobre você, entendeu? Então, por isso que eu fico sempre aqui batendo nesses pensamentos, assim, porque é para te ajudar a ver as outras possibilidades da situação que às vezes você não tá levando em consideração, justamente por essa distorção da sua visão de mundo, que está muito focada ao que o pior vai acontecer no futuro, dessa visão muito 880, que eu tenho que ser perfeito em tudo que eu faço, senão vou ser um fracasso. E como eu falo, né, é um medo excessivo e a gente sente no nosso corpo uma sensação de que é um perigo muito grande caso eu derrube a comida. Que é como se a minha vida dependesse disso, que é como se eu realmente derrubasse, se eu realmente errasse naquilo que eu tô fazendo, é uma situação de vida ou morte, sabe? A gente sente como se fosse isso. Mas comece a refletir, né? Será que realmente a minha vida depende disso? Que se o pior acontecer, realmente a minha vida está destruída?
O meu mundo vai cair? Eu sou uma pessoa que eu tive muito desses medos observacionais, assim, na minha vida toda, e esse de comer em público era um deles. E, como eu falei, a faculdade, né, no meu relato, nos meus vídeos de relato, né, no meu relato número 2, eu falo como que eu superei isso de comer em público, né? E foi justamente com a prática, né? Foi justamente indo, me expondo à situação e testando na realidade aqueles pensamentos distorcidos que eu tava tendo, né? E por isso que a gente, na TCC, a gente faz esse processo primeiro de reestruturar os seus pensamentos, né? De tentar flexibilizar esses pensamentos. E quando você for na situação, você já tá mais aberto a ver as coisas de uma forma diferente. Mas, na situação em si, né? Vivenciando a situação, é que a gente realmente vai ter uma reestruturação cognitiva bem sustentada, sabe? Que não é só com a parte da racionalidade, mas também da parte da vivência, da emoção, né? E de que você viu na realidade que seus pensamentos estavam distorcidos, né? Então, é isso que eu estou conversando com vocês, mais a exposição que realmente vai te ajudar, né? E comigo foi assim, e eu tinha muito o pensamento de que os outros estavam me olhando realmente, sabe? É um pensamento que você pode estar tendo, assim, de que as pessoas realmente estavam me observando, que eu era meio que o centro das atenções. Eu tinha muito essa sensação de que as pessoas estavam me olhando. Mas eu comecei a tentar reparar, por mais que eu tinha muita vergonha mesmo de olhar ao redor quando eu tava comendo. De eu olhar, pelo menos um pouquinho, quando eu conseguisse. E olhando ao meu redor, eu percebia que não tinha ninguém me olhando, sabe? As pessoas estavam preocupadas fazendo as coisas delas, comendo também, concentradas ali no que elas ou estavam conversando com outra pessoa, e não tinha ninguém ali reparando em todos os meus movimentos, embora eu sentisse que isso estava acontecendo. Eu comecei a ver na realidade de que não, sabe? Não, e que se eu deixasse alguma coisa cair lá, também as pessoas nem estavam prestando atenção, sabe? Então isso foi me encorajando a ir sempre e comer em público mais vezes e mais vezes, até que chegou um momento que agora eu não tenho nenhuma vergonha mais, sabe? Permitindo que aquele processo de comer ficasse mais automático, igual quando eu tô em casa, né? A gente não fica se preocupando muito, medindo direitinho a distância entre a comida e a boca pra mirar direitinho pra não cair, sabe? Você não faz isso, é uma coisa automática, né? Mas quando você tá lá em público, você fica pensando em todas essas coisas. Quando você tem esse medo observacional, você pensa em tudo isso e justamente você acaba se atrapalhando por conta disso, né? Então, quando você deixa fluir, eles tornam ali os movimentos automáticos como eles devem ser, né? O seu desempenho melhora, né? Então, tenta avaliar se realmente a consequência desse possível erro ela é tão importante assim, se você não tá dando uma importância excessiva que tá gerando um sofrimento. E que se caso isso aconteça, será que você não teria como lidar realmente com isso? E tentar considerar outras possibilidades possíveis além do erro, né? Que é uma possibilidade que aconteça, mas não a única. É isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Espero que não tenha ficado muito longo, mas espero que tenha ajudado de alguma forma vocês e que tenha esses momentos observacionais. Se você quiser, você está convidado a participar do meu grupo do WhatsApp, para você ter um contato mais próximo comigo, pra gente conversar, né? Ele tá voltado mais pro meu workshop, né, no momento, porque eu vou fazer um workshop essa semana mesmo, tá? O workshop Destravando o Seu Potencial. E você tá super convidado a participar. E através do grupo do WhatsApp eu vou enviar lembrete, né? Vou enviar também o material das lives, né? Mas depois que o workshop terminar, aquele grupo vai continuar existindo, a gente vai continuar fazendo trocas e vocês podem dar sugestões de mim para mim de conteúdos também, que eu quero fazer lives semanais também, então vocês trazerem temas pra mim falar e coisas que realmente interessam vocês, ia ser muito legal.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve se vocês querem receber mais conteúdo como esse. E um beijo e até a próxima.